nessa última aula eu vou falar rapidamente. Então, em 2010, o governo Lula aprova o regime de partilha do pré-sal. A Petrobras, portanto, é gestora do contrato com outras empresas e com participação prioritária nos leilões, como eu disse, no mínimo de 30% de participação, mais o excedente de óleo para o Estado, para a Petrobras. Esse excedente de óleo é aquilo que se oferta ao Estado para além da participação nas empresas, mas não se definiu aí o mínimo do excedente de óleo. Nesse momento também se aprova essa lei que eu comentei da cessão onerosa do Estado à Petrobras dos campos de Itapu, Franco, Búzios, que é o campo de Búzios, Nordeste, Tupi, Lula, Sépia, Sul de Tupi, Sul de Lula, Sul de Guará. Aí você tem 5 bilhões mínimos de barris para a Petrobras, intransferíveis, mais o excedente a isto, né? O que daria por volta aí de 17 bilhões de barris de petróleo nesse regime de cessão onerosa, que iriam para a exploração somente pela Petrobras, né? Então, esse total da cessão onerosa, 5 bilhões, mais o excedente da cessão onerosa, que também seria para a Petrobras, 12,2 bilhões, esse excedente ia ser exclusivo da Petrobras, mas no regime de partilha, corrigindo aquilo que eu tinha dito antes, que seria a totalidade de cessão onerosa. De qualquer jeito, é a totalidade para a Petrobras que foi garantida. Mas isso foi barrado no Tribunal de Contas da União em 2015, na época já que se provocava uma crise política que levará ao golpe, impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Nesse mesmo ano, a ANP anuncia a descoberta de Libra na Bacia de Santos, que é um outro campo imenso, né? Com 12 a 15 bilhões de barris, como nós vimos recuperar, estimados à época, e que foi esse campo retirado da cessão onerosa em 2013 e entrou na partilha com a Petrobras com 40% de participação no campo e 41% de excedente de óleo para o Estado. Então, o que a gente vê aí é todo um movimento, um jogo político de mudar as leis, de garantir o monopólio, de fato, da Petrobras sobre uma parte do petróleo que estava ali, por meio de cessão onerosa ou por meio do excedente de cessão onerosa naquela área do entorno, que se constatou que tinha muito petróleo no entorno dos campos encontrado até antes e que estava no regime de concessão. Aí se muda a legislação, a Petrobras aí aumenta, triplica seu valor, a partilha faz com que se reembolse em óleo o pagamento de royalties. Aí teve um problema na própria lei da partilha, aí, quer dizer, nem tudo são flores nessa lei, né? Então muitas empresas não pagam efetivamente os royalties, elas pagam e deduzem do óleo que elas produzem, isso é uma coisa um pouco absurda, mas que ficou aí no regime de partilha, o regime de partilha, e depois tem, ao mesmo tempo, o Wikileaks, que vaza telegramas de espionagem americana sobre interesses de empresas americanas sobre o petróleo e de falas do senador Serra para a mudança dos marcos de exploração do petróleo aprovado pelo governo do PT. Esse senador Serra aqui alterará o projeto que será aprovado em 2016, com o fim da participação obrigatória nos leilões da Petrobras, porque ele altera a lei. Então, tanto a lei da partilha será alterada, tirará-se em 2016 a participação obrigatória da Petrobras, mas é o senador Serra que é o articulador desse projeto de lei e já se vê isso em 2010 com os telegramas vazados do secretos americanos que o Wikileaks vazou. A Petrobras capta, ao mesmo tempo, na Bolsa de Valores, 120 bilhões de reais, sendo que 74 bilhões de reais são ações compradas pelo governo Lula com títulos da dívida que a Petrobras havia pagado ao governo pela cessão onerosa. Então, a Petrobras pagou ao governo pela cessão onerosa daqueles campos que eu falei, aumentando assim a participação do Estado, direta e indiretamente, né, como eu já tinha anunciado lá no gráfico 6 e 7. E aí, esse ano, começa, você vê, a primeira exploração do campo de Tupi, e que foi comemorado por Lula e que depois foi dado o nome Lula ao campo. Em 2011 e 2012, há um investimento de 55 bilhões no pré-sal. Empresas de outros países aproximam-se, nesse momento, de atores políticos,
com a descoberta do pré-sal, né, o chinês, o americano, né, se descobre um outro grande campo, Carcará. Há uma visita de Obama à Petrobras, naquela época, do governo Lula ainda. A campanha da mídia começa criticando a Petrobras. Os americanos veem o Brasil como ator central na área do petróleo. Então, a gente vê aqui todas as estratégias políticas que acontecem ao mesmo tempo com a mudança das leis, com os investimentos importantes, com as questões das espionagens e com os interesses manifestados pelas multinacionais. Em 2013, tem o primeiro leilão do pré-sal sob esse regime de partilha que foi aprovado pelo governo do PT, né? E aí Libra tem 40% da Petrobras, 20% da Total, Shell 20%, empresa chinesa 20%, Libra, que é um campo importantíssimo. Nesse mesmo ano acontece a Exxon, a Chevron, portanto, nós estamos falando ainda dos governos do PT, já no governo Dilma, já com a mudança do regime de partilha pelo petróleo, com garantia de participação da Petrobras como operadora, mas a Exxon, a Chevron, a British Petroleum e a Shell começam a boicotar, fazer pressão, ameaçam boicotar o leilão, mas a Shell mesmo assim entra lá no consórcio de Libra, fazem pressões sobre o governo Dilma, né? Há pressões do governo americano, o Snowden, ao mesmo tempo que trabalhava para a NSA, o órgão de espionagem americano, diga-se de passagem, o presidente Jair Bolsonaro visitou ontem a CIA, inusitado, um presidente, um chefe de Estado que visita uma agência de espionagem. O que foi ele ver lá? O Snowden, portanto, da NSA americana, revela documentos de espionagem da Dilma, do governo brasileiro e da Petrobras. O governo americano troca de embaixador no Brasil. Há revelações pelo Wikileaks de milhares de mensagens de empresas que prestam serviço de coleta de informações para os serviços secretos americanos, a The Global Intelligence Files, e que tem milhares de levantamentos sobre o pré-sal e as regulações ligadas a essas descobertas. Então, você vê por aí a importância que se dava à Petrobras e ao petróleo no Brasil. Há manifestações de rua, coincidentemente e inicialmente, sobre questões de transporte de vida cotidiana, mas que são posteriormente orientadas e capturadas por movimentos financiados por grandes grupos econômicos e apoiados pela grande mídia brasileira. Em 2014, começa-se uma criminalização do desenvolvimento e investimentos estatais na Petrobras, mas não se busca investigar ou se investiga pouco outras empresas de petróleo presentes sobre o solo brasileiro, como a Exxon, a British Petroleum, a Shell, Total, que são empresas no setor petróleo. Há corrupção no mundo todo, em vários países. Parece que aqui elas são vestais, né? Ao mesmo tempo, começa a primeira fase da Lava Jato, com método seletivo, perseguições indevidas e espetacularização das ações, com apoio da imprensa hegemônica. O Estado é apresentado como o império do vício e o mercado como o reino da virtude. A corrupção da Petrobras corrupção na Petrobras, não da Petrobras. A empresa é antes vítima que ator da corrupção como empresa, como instituição. Como se quis fazer crer ultimamente, fazendo a empresa recupera 1 bilhão e paga 12. É estranho como se quer recuperar uma empresa. Em 2014, há uma queda nos preços do petróleo internacionalmente, aumenta o poder de uma casta do judiciário com interferência na política, como nós temos visto, com a ascensão de um dos seus líderes a ministro da Justiça do atual governo Bolsonaro, né? E também com essa força política que se tem hoje da própria Operação Lava Jato, que virou Estado dentro do próprio Estado. Em 2014, 2015, há um projeto de mudança de regulação do pré-sal no Senado, inicia-se a crise na Petrobras, eleição e início do segundo mandato da Dilma, pressão sobre o governo de grupos financeiros, empresariais e políticos, não se aceita o resultado da eleição, crise política, crise econômica. Em 2016, há uma aprovação, aquilo que eu já tinha anunciado antes, da regulação do marco do petróleo,
né, modifique-se a lei que tinha sido aprovada pelo PT de partilha, retira-se a obrigatoriedade da participação da Petrobras como operadora, com no mínimo 30% do consórcio, leilões em curso no pré-sal com interesse das multinacionais se iniciam, há um desmonte da Petrobras, venda de gasoduto, venda de parte da BR Distribuidora, tentativa de venda da Liquigás, que foi suspensa, refinaria tem suas atividades reduzidas, se abre mercado nacional com política de preços do diesel e gasolina para concorrência de refinarias multinacionais. Diminui-se a política de conteúdo nacional na produção de equipamentos para a exploração do pré-sal, subvenções a importações para multinacionais, o que não se fez para empresas nacionais, golpe político, impedimento de Dilma, governo teme a abertura neoliberal ao capital internacional, redução de investimentos, congelamento de despesas, diminuição de programas sociais, crise do Estado, Pedro Parente assume a Petrobras, Michel Temer assume a presidência, produção de petróleo pré-sal ultrapassa 1 milhão de barris dia. Em 2007, 17 e 18, para concluir, né, enfim, o pré-sal atinge, como a gente viu, a maior parte da produção nacional, aumenta a produção da multinacional, né, assim, em 2016, eu acho que isso é importante, a Petrobras e a Queiroz Galvão vendem a participação num grande campo de Carcará para a Statoil, nós já tínhamos visto isso. O pré-sal atinge 48% da produção nacional de petróleo, aumenta a presença das multinacionais no pré-sal, né? Há uma coisa absurda, que é a dedução dos lucros das empresas, dos investimentos em equipamento, das atividades de exploração e produção de jazigo de petróleo e gás natural, ajudando ainda mais as multinacionais. Um projeto de lei de agosto de 2018 de Aleluia, que eu já comentei, aprovado na Câmara, que diminui drasticamente o papel da Petrobras no regime de cessão onerosa dos campos gigantes do pré-sal na Bacia de Santos, como eu mostrei no mapa 1 e 2, gráfico 4 e 5. A lei entra em votação no Senado em 2018, dezembro de 2018. Há negociações do botim que congressistas procuram parte do bolo da venda para estados e municípios, né? Então, os municípios, os deputados estão apoiando essa mudança de lei que vai retirar da Petrobras esse direito de exploração sobre a cessão onerosa exclusiva. A mídia oligopolizada e as classes dominantes nacionais e a nobreza do poder judiciário, junto com os interesses do capital financeiro multinacional e das petroleiras, com salvo-conduto do governo fraco e corrupto e ao serviço do capital internacional, abre mais ainda a economia às multinacionais do petróleo. Chegada da ExxonMobil, do grupo Rockefeller, ao Brasil, já estavam aqui, já tinham participado antes, mas voltam com força para o pré-sal. A Exxon tem 24 concessões em áreas que podem ter 41 bilhões de barris, o que representa o dobro das reservas mundiais da Exxon, para se ter uma ideia, a importância da presença dela no pré-sal nos últimos anos, garantido por todos esses processos que eu falei. E o último quadro, finalmente, a Petrobras faz acordo para reembolsar os acionistas, eu já comentei isso, 10 bilhões de reais nos Estados Unidos. O que é anunciado de retorno para a Petrobras de corrupção até agora é de ordem de 1,5 bilhões, mais 30 bilhões entraram no balanço da empresa por perdas com a corrupção. Centenas de empresas foram prejudicadas por causa da corrupção dos dirigentes e a gente viu agora, como eu já tinha comentado, a volta, um pagamento de 2 bilhões e meio para a Lava Jato pela própria Petrobras. Quer dizer, se você quer ajudar a empresa, é realmente uma ajuda muito estranha, né? Se multa a empresa, dizendo que quer se avantajá-la, o dinheiro da empresa volta para um setor da justiça brasileira. A eleição de Bolsonaro em novembro de 2018, as propostas de se entrar na OTAN, proposta na área externa alinhada com os Estados Unidos e com Trump, como a gente tem visto nessa visita atual do presidente brasileiro aos Estados Unidos, privatizações aceleradas de coligados da Petrobras, de parcelas da Petrobras, e de 2019 a 2023, no plano de negócio da empresa, há aí uma indicação de um economista alinhado com o mercado para presidente da Petrobras, há um risco de desmonte acelerado efetivo da empresa, há um novo jogo no tabuleiro geopolítico do Atlântico Sul, um lançamento do submarino brasileiro para patrulhar a região do pré-sal ao mesmo tempo,
A quarta frota americana no Atlântico Sul representa uma ameaça à autonomia sobre a zona econômica exclusiva, que vai, como nós vimos, até 370 quilômetros da costa, e há uma desestabilização geopolítica regional e riscos de conflito com a Venezuela. Esse é o quadro total desses últimos 3 anos, depois da deposição da presidente Dilma Rousseff, da transformação das regulações do petróleo e da própria transformação da Petrobras, o que demonstra que há muitos interesses convergentes com o que aconteceu e com a Petrobras e com essa perda de autonomia na exploração do petróleo brasileiro. Muito obrigado.